Olá! Neste vídeo, eu irei demonstrar como você pode fazer para gerar uma demonstração do resultado do exercício no TOTUS Moda. Alguns relatórios contábeis já existem prontos no sistema através de componentes, como é o caso do livro diário, livro-razão, balanço patrimonial, balancete, mas existem alguns relatórios que eles são adaptáveis de acordo com as necessidades da empresa e para isso eles podem ser criados através de um relatório configurável, que é o caso, por exemplo, da demonstração de fluxo de caixa e da demonstração do resultado do exercício. Então, neste vídeo eu irei demonstrar como que você pode criar um relatório configurável para gerar sua demonstração do resultado do exercício e quaisquer outros relatórios contábeis que você precisar. Continue assistindo o nosso vídeo. O componente que nós vamos utilizar para fazer relatórios configuráveis é o CTP-FM024. O primeiro passo que nós temos que fazer aqui neste componente é informar um código de relatório que ainda não foi utilizado. Então, vou colocar aqui o código 2, por exemplo, e vou dar uma descrição. Em seguida, nós precisamos definir o tipo de data do nosso relatório. No nosso caso, nós vamos gerar uma demonstração do resultado do exercício, que nada mais é do que a análise de movimentações que aconteceram dentro de um determinado período. Então, por este motivo, no campo tipo de data, nós vamos utilizar por intervalo. Pois nós vamos descer aqui um pouquinho para que nós consigamos visualizar os botões que tem aqui na tela. E é aqui nessa parte de item que nós vamos começar a navegar e criar o nosso relatório. O primeiro passo é clicar aqui e dar um título para o relatório. E quando a gente vai dar algum título, a gente só quer escrever alguma informação, nós vamos utilizar esse campinho tipo aqui como descrição. Esse campo de ordem ele é utilizado para definir a ordem com que vai aparecer no relatório. Então, como eu quero que apareça a descrição logo no início do relatório, eu vou colocar que é uma ordem 1. Depois nós colocaremos a descrição. E aqui recuo é para definir se o campo ficará um pouquinho mais para frente, um pouco mais para trás. Eu vou deixar tudo sem recuo, mas depois você pode ir adaptando de acordo com as necessidades do seu relatório. Então, vamos pensar em uma estrutura resumida de uma demonstração do resultado do exercício. Aqui nós colocamos o título, mas nós temos que acrescentar mais itens, ou seja, mais campos, mais informações para o nosso relatório ficar completo. E para isso, nós podemos usar a opção incluir item aqui embaixo, que ele vai gerar uma nova linha. Só que nós não precisamos necessariamente só usar os botões. As teclas de atalho que nós temos no sistema, elas também funcionam nesse caso. Então, se eu quero acrescentar mais linhas, eu posso ir clicando aqui no mais. Ele só não vai deixar, eu vou colocar qualquer coisa aqui, só para ele entender ali que eu finalizei. Vocês podem ver que se eu clicar aqui no mais, ele vai acrescentando novas linhas, tá? Assim como se eu clicar no X, ele vai excluir. Então, vocês podem tanto usar as teclas de atalho que vocês já conhecem, como o F3 para salvar, o F5 para incluir, o F8 para remover, clicar aqui em cima diretamente nos atalhos, ou vocês podem ir utilizando aqui as opções que nós temos aqui embaixo do relatório, de incluir item e tudo mais. Pensando na demonstração do resultado de exercício, primeiro a gente tem a receita. Só que aqui no tipo de campo nós temos várias formas de utilizar. Temos aqui saldo inicial, que ele vai buscar o saldo inicial das contas contábeis que nós vamos selecionar. Saldo final, que é o saldo que aquela conta finalizou em um dado período. Saldo do movimento é o valor ali, pegando todos os débitos menos os créditos ou vice-versa. O campo de totalizador, que ele vai totalizar vários desses campinhos que nós vamos incluir no relatório. Daqui a pouco vocês verão na prática. E pode ser utilizado também uma consulta SQL, que nós não vamos abordar nesse momento. Vamos imaginar que o nosso relatório vai começar com a receita bruta. A receita bruta, ela é composta por várias informações, receitas de vendas de produtos, de mercadorias, de prestação de serviço. Então, eu vou colocar que esse campo é um totalizador, porque depois eu quero trazer as informações que compõem a minha receita. Vou colocar aqui, receita
receita bruta. Em seguida, eu vou incluir uma nova linha para eu ir informando, com base no saldo do movimento, quais informações que se referem a essa receita bruta. Venda de mercadorias, colocando aqui saldo do movimento, tá? Venda de produtos. Eu estou usando aqui o incluir item, mas pode ser o F5 ou clicar lá no mais também. E vou colocar aqui, por exemplo, prestação de serviços. Só que assim, aqui a gente só está falando o título, a gente ainda não especificou para o sistema quais são as contas contábeis que deverão ser utilizadas para compor as vendas de mercadorias. Então, o que que nós vamos fazer? Assim que a gente incluiu o item com a respectiva descrição, nós podemos usar essas opções aqui embaixo para adicionar informações. Em venda de mercadorias, eu posso já informar direto a conta contábil que eu desejo, e se eu tenho várias contas contábeis, eu posso usar essa opção de seleção de conta para eu fazer o filtro das contas contábeis que eu quero carregar em tela, para que o sistema traga a informação aqui para mim. Então, eu vou selecionar aqui venda de mercadoria, tá? E aí, aqui em venda de produtos, eu vou selecionar conta para trazer aquela tela para eu fazer os filtros. Venda de produto. Então, ó, venda de mercadoria, eu especifiquei a conta de venda de mercadoria. Venda de produto, eu especifiquei que eu quero trazer essa conta de venda de produto. E prestação de serviços, eu posso vir em selecionar conta. Se eu já tenho o código, eu digito direto aqui. Ou eu posso dar um duplo clique aqui nesse mesmo campo, que ele vai abrir a mesma tela para eu fazer a seleção ali da conta contábil que eu desejo. Então, eu vou dar um duplo clique aqui e trouxe a venda de serviço. Eu especifiquei aqui que eu tenho a receita bruta. E dentro da receita bruta eu tenho venda de mercadorias, venda de produtos e prestação de serviços. Só que agora eu preciso que o sistema entenda que essas informações aqui têm que compor o total da receita bruta. Por isso que eu coloquei que a receita bruta era um totalizador. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou salvar primeiro essas manutenções que eu já fiz, com F3 ou no disquete, salvei a informação e agora aqui em receita bruta eu vou usar a opção de seleção item para eu especificar quais desses itens aqui devem compor o total da receita bruta. Vou vir aqui, selecionar os itens 3, 4 e 5 que eu quero que somem aqui na minha receita bruta. Então, desta forma, a gente vai fazendo o tratamento para o sistema entender o que que é um totalizador, o que que é um saldo de movimento. Nós vamos fazer mais algumas inclusões de contas aqui para ficar mais fácil visualizar e depois nós vamos executar o relatório para vocês verem na prática como que ficou. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.